Já está aqui, né? Já veio para cá. Muito boa tarde, meu caro. Bem-vindo. Boa tarde. Falando do tarifaço, né, que a gente acompanhou aqui, fomos apurando em tempo real ontem, à medida que veio o decreto dos 40% adicionais e depois, como você chamou a atenção, o anexo com a lista de exceções. De qualquer modo, há diversos setores que ainda vão ter no total um impacto de 50% de tarifa, o que é quase inviabiliza qualquer produto, né? Se bem que a gente está meio que acostumado a pagar esse tipo de carga tributária em uma série de produtos, principalmente os de tecnologia bastante avançada, né? Sim. Mas, enfim. Mas o que você nos conta ali de quais são os principais setores que vão ter problemas aí nesse primeiro momento? Ontem, Yuri, a gente teve a leitura aqui, a quente, né, durante o 360, de que, ok, o tarifaço veio, mas com muitas exceções. Isso acabou gerando a percepção, a leitura de que o impacto, ele é negativo, mas não tão negativo como muita gente esperava. Isso gerou a possibilidade de que muitos setores da economia respirassem aliviados, fossem dormir na noite de ontem muito mais tranquilos, já que a isenção, a não cobrança dos 50%, chega a quase ali 40% de toda a nossa pauta de exportação. Isso quer dizer que os outros 60%, esses continuarão sendo taxados em 50%. E aí é preciso observar com muita cautela, porque para alguns setores exportadores, os Estados Unidos são absolutamente fundamentais. Alguns desses segmentos não são tão famosos, como, por exemplo, a indústria da laranja, a indústria do café, mas são muito importantes. A gente separou alguns números, Yuri, para entender como os Estados Unidos são importantes. Então, aqui a gente tem as exportações do ano passado, de 2024. Por exemplo, em peixes frescos ou refrigerados. De tudo que o Brasil exportou, 93% foi para os Estados Unidos. É uma participação gigantesca, mas o Brasil exporta pouco, menos de 100 milhões de dólares. Então, é um número muito relevante em termos proporcionais. Para o setor em si, Isso, mas na pauta total... Na economia não é tão relevante assim. Mas, obviamente, para quem está aqui dentro dessa indústria, é um golpe de morte. Em pedras de cantária, é usado em construção e também alguma coisa de decoração. 83% das exportações foram aos Estados Unidos, aqui é mais ou menos 400 milhões de dólares. Mel, 78% do que o Brasil exportou de mel foi para os Estados Unidos. E aí um detalhe, para mim, dramático do ponto de vista econômico. Aqui são muito pequenos produtores, especialmente do Ceará, do interior do Ceará, interior do Piauí. Aqui vai ser preciso muita atenção do poder público, assim como nos pescados, porque são pequenos produtores. Eles têm menos proteção, né? Tem menos retaguarda, né? Exatamente. E não conseguiram ser ouvidos lá em Washington ou mesmo em Brasília ao longo das últimas semanas. Granito também, muito importante para os capixabas, 68%. O governador Renato Casagrande falou desta das pauta, pedras, né? Das pedras lá para o Espírito Santo. Peixes congelados, 64% para os Estados Unidos. E aí, para comparar, eu coloquei aqui café. Café para os Estados Unidos é super importante? É. Só 17% do que a gente exporta de café para os Estados Unidos. E no caso da carne congelada, só 9% vai para os Estados Unidos. Aí, só para a gente ter uma noção, em termos de dinheiro, café e carne congelada dá 10, 11 bilhões de dólares. Ali nos peixes frescos são menos de 100 milhões de dólares. São montantes muito diferentes. Sim. Mas, obviamente, todos aqui sofrerão a partir da semana que vem e é por isso que é preciso ter atenção com tudo isso. E para além disso, Yuri, um tema importante que muita gente do setor produtivo tem alertado é que, ok, o tarifaço começa na semana que vem, mas as conversas precisam continuar, porque uma alíquota de 50%, seja para esses setores que a gente destacou aqui e muitos outros, impede qualquer nascimento de um setor exportador para os Estados Unidos. Então, se o Brasil, por exemplo, cria uma nova tecnologia, desenvolve um novo produto ou se descobre-se, por exemplo, uma nova fruta, vai ser impossível exportar para os Estados Unidos, porque 50% é uma alíquota de morte. Então, é preciso que os nossos negociadores continuem conversando com os americanos e essa relação tente ter frutos aí. E os próprios setores
estão com essa leitura, né? Eu conversei um pouco antes de entrar aqui no ar com o Guilherme Coelho, que é da Associação, você falou de frutos, né? Justamente da Associação Brasileira de Frutas. Quando a gente acompanhou aquelas reuniões do vice-presidente Geraldo Alckmin com os diversos setores, a do setor do agronegócio, quem participou ali em nome das frutas foi, um dos representantes foi o Guilherme Coelho, que explicou a situação das mangas, que estão prontas, né? Estão no pé, pronta para serem colhidas e embarcadas. Foram mencionadas pelo secretário de Comércio Howard Lutnick, né? Mangas, não do Brasil, né? Mangas de uma forma geral, assim como o café, e não entraram na lista de exceções. Por isso que se imagina que, olha, será que foi um lapso? Será que ainda tem espaço? Dá para negociar alguma coisa? No caso da manga, ainda tem uma peculiaridade. A gente estava vendo a Mariana Janjaco trazendo a informação do México, que ganhou mais 90 dias. O México é um fornecedor importante de manga para os americanos e a colheita deles está terminando. Quer dizer, o que está terminando? As remessas do México estão terminando. Então há uma complementariedade. A hora que acabar, né, o despacho das mangas mexicanas, é a vez da manga brasileira entrar. Só que com este impeditivo, cria-se um problema ali na cadeia produtiva. Então, tem, de fato, alguns caminhos aí a serem negociados. Agora, quando você estava mencionando a questão da carne, eu me lembrei de uma história que nós dois, a gente acompanhou juntos, né? Do quanto que é difícil abrir mercado para esse tipo de produto pelas questões sanitárias. Né? Por que eu estou dizendo que o Naka acompanhou junto comigo? A gente esteve em uma conversa com o embaixador do Japão aqui no Brasil, Teiji Hayashi, e a pauta do Brasil com o Japão, em termos de comércio exterior, é conseguir abrir o mercado japonês para a carne bovina brasileira. Porque é um produto muito caro para os japoneses, né? O japonês paga muito dinheiro por carne bovina, é um produto caro lá naquele mercado e que é muito apreciado. Então, para o Brasil seria um caminho e tanto. Só que é uma pauta, uma discussão que está há anos acontecendo. O primeiro-ministro japonês veio para cá, ainda era o ex-primeiro-ministro, já nem é mais, era o Fumio Kishima, hoje é o Shigeru Ishiba. O presidente Lula foi para o Japão tratar disso e ainda está em negociação. Está avançando, mas demora. Visitas, né? Visita técnica, isso. Nossa última conversa com o embaixador foi nessa linha, de que havia todo o trabalho ali de visita técnica para deslanchar. Havia uma esperança do Brasil de chegar lá no Japão nessa visita de Estado e poder ter esse anúncio que ainda não saiu, mas tem um trabalho sendo feito, só que demora. Então, perder este mercado dos Estados Unidos para a carne brasileira tem a despeito de proporcionalmente não ser tão grande, mas tem um impacto relevante. Né? E aí, só para terminar, essa história do café e da manga, são os setores que foram citados lá pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos. A esperança, pelo menos do pessoal do café, é que nas próximas horas saia uma lista de exceções globais. Esta é a hipótese que muita gente do setor trabalha, já que o tema foi mencionado pelo secretário. Sentido, né? Então, antes do dia 1º, que em tese é a data para todo mundo, menos para o Brasil, os Estados Unidos anunciariam, em tese, essa é a esperança, né? Uma lista global de exceções, e aí teríamos, por exemplo, o caso do café e da manga. Porque, bem ou mal despeito, né, de muita coisa ter um certo histrionismo ou ter ali esses lances que são típicos do jeito Donald Trump, mas é possível se enxergar algum tipo de racionalidade em algumas das medidas, né? Até inclusive do ponto de vista político ali, fazendo uma lista ali de várias atitudes do atual governo Lula que não são bem vistas pela Casa Branca, elas até remontam ainda ao governo Biden, como, por exemplo, lá em 2023, receber o Nicolás Maduro como chefe de Estado, uma visita de Estado aqui no Brasil, algo que, nos olhares da Casa Branca, seja Trump, Biden, Obama, quem for, não é legal, né? Vai desgastando e claro que agora é um outro patamar de desgaste, mas que tem aí um histórico desde janeiro de 2023, isso tem. E a resposta e o que a gente viu ontem com essa mantém os 50, mas com uma grande lista de exceções, dá essa impressão, muita gente teve essa leitura, né, de que você acena para o seu eleitorado, acena com a manutenção do seu discurso político, maltratando em termos de alíquota um país que não é amigo, entre aspas, de Donald Trump, ao mesmo tempo em que Trump ouve as reclamações, as preocupações do mundo econômico. Muita gente entende que Trump foi pragmático ao tratar com o Brasil no final das contas.